Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. Bem-vindos ao 5º episódio do Dança em Diálogos. Hoje temos o privilégio de receber Margarida Belo Costa, uma artista multifacetada que se tem afirmado como coreógrafa, bailarina e professora. Neste episódio vamos falar sobre o seu percurso, desafios na formação, a sua evolução profissional e a influência de outros coreógrafos no seu trabalho. Vamos ainda falar sobre o seu processo criativo e o impacto do DOR Dance Project na formação de jovens bailarinos. Olá Margarida, bem-vinda ao Dança em Diálogos. É um gosto ter-te aqui. Obrigada por teres aceitado o nosso convite, teres dado a volta a Lisboa para estar aqui. Obrigada. É um prazer poder-te ouvir um pouco o que tu podes partilhar sobre o teu percurso, sobre a tua visão, sobre a dança em Portugal. E vamos a isso. Vamos. Margarida, nasceste em 1991 nas Caldas da Rainha, com um percurso que começou na Escola Vocacional de Dança das Caldas da Rainha e se consolidou na Escola Superior de Dança. Desenvolveste um trabalho singular e tornaste uma artista multifacetada que se tem afirmado como coreógrafa, intérprete e professora. Ao longo da tua carreira colaboraste com diversos criadores e projetos nacionais e internacionais. Para além da tua trajetória como intérprete e criadora, és fundadora do DOR Dance Project, um projeto de criação coreográfica contemporânea que vai para além da formação tradicional. Através desta iniciativa promoves um espaço de encontro entre o ensino artístico especializado, o ensino profissional, o ensino superior e o meio profissional, proporcionando aos alunos uma experiência completa no universo da dança. O resultado desta primeira edição foi a peça que apresentaram recentemente na Mala Posta, se não me engano. Exatamente. E eu gostava de saber, chegada aqui, se nos podes contar como é que todo este teu percurso iniciado na Escola Vocacional das Caldas Rainha, passando pela superior, como é que te trouxe ao que tu és hoje? Bem, foi assim um percurso sempre muito direto, ou seja, nunca tive dúvidas de que queria seguir dança. O meu secundário foi feito em artes visuais, portanto foi um pouco atípico e apesar de ser feito em artes visuais foi sempre conciliado com a dança e a partir desse encontro nunca soltei a vertente artista, plástica, ou seja, a própria concepção daquilo que são vários produtos artísticos com a dança, porque o fazia em simultâneo. E acho que parte um bocadinho daí essa vontade de querer continuar e as Caldas realmente proporcionam-me sempre um espaço de partilha, não só na própria escola, com vários criadores, eles próprios tinham um grupo experimental de dança que era o GED, e esse grupo proporcionava-nos ao fim de semana, e algumas vezes durante as férias e assim alguns momentos particulares, o encontro com vários coreógrafos, e foi a partir daí que surgiu este bichinho de querer continuar e de seguir e de vir para a Escola Superior de Dança. Portanto, e a Escola Superior de Dança era o que tu já tinhas mais ou menos então em mente, não é? Tinha em mente, sim. Não te passou pela cabeça ir para o estrangeiro, querias... Eu na altura, o meu objetivo sempre foi recolher o máximo de informação na proximidade e acho que parte um bocadinho por aí, porque sempre que consegui criei esta afinidade com vários projetos em simultâneo, ou seja, eu vou para a Escola Superior de Dança, mas ao mesmo tempo ainda estava neste grupo experimental e não deixava de dançar. Então foi uma escolha também ponderada nesse sentido, ou seja, eu venho para Lisboa, não estando longe das Caldas. Mas conseguias manter, no fundo, a tua ligação, exato. Então, e neste percurso, entretanto, vais para a Escola Superior de Dança, e qual é o maior desafio que enfrentas? De repente sais das Caldas, embora já tivesse esta ideia, mantens a relação com a casa e depois? Bem, na Escola Superior de Dança, para mim o maior desafio acho que foi encontrar
perceber o que é que eu queria enquanto intérprete, não ainda numa procura da definição, acho que ainda nem existia. Nem sabias bem o que isso era, exato, mas nesta questão de encontrar versatilidade no corpo, de experimentar novas vertentes artísticas, não só a conjugação com a dança, obviamente, mas inspirei-me muito também nos meus colegas e foi assim uma turma que pronto, onde todos vieram também de vários percursos, tinha colegas do Conservatório, outros do Algarve, também de várias zonas de Portugal, e que encontrarmos uma zona de pesquisa conjunta, e esse foi assim o maior. Portanto, além de serem um grupo de apoio, era um grupo de apoio criativo, não era? Inspiravam-se uns nos outros para... E tu achas que isso é importante? É importante quando se entra, especialmente no ensino superior, não é? Encontrares um grupo de pessoas que te inspiram e não só colegas, não é? Sim, acho que sem dúvida, porque eu acho que tudo aquilo que podemos trazer de bagagem, ou seja, ou criar esta tal mochila, é fundamental e na altura, ainda com a perspectiva sempre de ser intérprete. Portanto, ainda não te passava pela cabeça assim aquela coisa, não? Eu sempre criei, ou seja, porque nas Caldas sempre tivemos muito essa vertente do criador intérprete, do intérprete criador. Portanto, desde muito cedo nos puseram à prova nesse sentido. E quando eu vou para a Escola Superior de Dança já tinha essa bagagem, ainda muito verde, obviamente, mas já tinha essa perspectiva. Mas sim, sem dúvida, que foi um sítio que me abriu a possibilidade de olhar e de experimentar efetivamente outras línguas, mesmo que não gostasse, e acho que esse também foi um grande desafio de integrar às vezes ideias ou propostas que na altura não me faziam sentido nenhum, mas que mais tarde se revelam fundamentais. Sim, eu por exemplo, esse é um conselho sempre que eu dou aos alunos, que é vejam tudo, experimentem tudo, porque tu tens que também, para já perceber se gostas e se não gostas, não é? Porque se não experimentas não consegues Claro. Saber, e depois mesmo naquilo que tu não gostas tu podes ter aprendizagens e isso é fundamental, não se fecharem numa caixa que têm já pré-concebida, que depois sim, que é menos depois, criativa, é mais redutora. Certo, só nos abre um caminho e no fundo acho que esse sítio de experimentação parte muito por nos propormos ao desconhecido, não é? E na altura lembro-me de separar muito aquilo que era a dança da performance, daquilo que era o teatro e foi na Escola Superior de Dança onde questionei toda essa separação? Sim, essa multiplicidade, não é? Que engloba a dança e onde encontro o teatro-dança, teatro físico. Mas quer dizer, o teu trabalho é muito físico. Sim. No sentido, obviamente que tem muitas outras camadas e dimensões, mas o teu trabalho é muito físico, não é? Portanto, é preciso essa técnica, essa força, essa stamina, não é? Sim. Talvez não em todas as peças, mas no geral é uma coisa que tu queres, não é? Tipo, o movimento dinâmico. Sim. Mas, ou seja, mesmo na própria criação, mesmo na interpretação, há sempre esse lugar de interpretação, ou seja, esse lugar transformativo da própria pessoa. E ao evoluir enquanto intérprete ou enquanto bailarina, não é? Porque essa foi a minha formação, descobri que as outras áreas me davam muito mais possibilidades físicas mesmo, também, ou seja, questionando a própria técnica, não é? Apesar de poder ter essa versatilidade ou podermos encontrar essa versatilidade naquilo que é a formação, essas zonas que conciliam o que é o objeto performativo, o próprio conceito performativo, também são técnicas, ou seja, sim. eu faço
obviamente não tão nova, ainda não tinha essa noção, mas de há uns anos para cá esse é o meu caminho cada vez mais afunilado. E tu, sendo professora em várias escolas, não é? Na Verna e na Escola Superior de Dança, professora de dança contemporânea. Sim. Como é que integras isso na tua aula e partindo do princípio que estás numa aula mais de técnica, não é? Sim. Como é que fazes essa construção? Eu dou, além de aula técnica de dança contemporânea, também dou repertório contemporâneo e também dou criação, oficina. E, portanto, consegues também espalhar isso exato. um pouco pela... Sim. Pela abordagem, não é? E muitas vezes, ou seja, obviamente depende do contexto, e eu separo efetivamente os contextos, ou seja, se for um contexto a nível superior, a exigência e os objetivos para mim são outros, no sentido técnico. Ou seja, dando um exemplo, na Escola Superior de Dança as minhas aulas técnicas acabam por ser uma abordagem a uma determinada fisicalidade, ou seja, propondo texturas de movimento, intenções para atingir um objetivo, para atingir uma fisicalidade, e quais são os caminhos físicos para lá chegar, ou seja, faço aqui um crossfade de técnicas, possibilidades, sim, de exploração, construções, de explorações. E depois tendo sempre em consideração a individualidade, não é, daqueles alunos, e potenciando a sua singularidade, não é, perceber de que forma é que lhes posso dar essas ferramentas de análise física para chegarem a certos conceitos, como pontos de iniciação do movimento, mas pontos de iniciação do movimento ligados a uma estabilidade física, ao core, ao centro, uma dinâmica mais fluida, como é que eu posso utilizar o meu pull-up e utilizar, por exemplo, um balance, ou seja, o caminho é diferente. Portanto, estás a dizer que o caminho, dependendo da escola que estás, obviamente, será sempre diferente, porque o contexto é sempre diferente. Mas imagino que procurarás sempre, estou eu aqui a supor, que haja um encontro entre a técnica e a interpretação, seja o contexto que seja, não é? Sem dúvida. Porque eu acho que isso é uma grande dificuldade para quem... Até te vou dar um exemplo. Por exemplo, na escola Luís António Verney, neste momento que estou a dar a repertório, são várias obras e não parto só pela partilha do movimento, mas também pela análise da qualidade do movimento através do seu conceito, ou seja, do conceito da obra. E muitas vezes começo principalmente com exercícios de improvisação apenas por observação da obra daquele criador. E a partir desse encontro, ou seja, ainda sem marcar nada, ainda só como observação, parto desse sítio em que os alunos, estando confortáveis ou não, começam automaticamente a explorar essa fisicalidade. Já explora a fisicalidade do conceito inerente da ideia que está por trás. Exatamente. Antes de saberem a própria coreografia. E a partir daí a compreensão e até mesmo a memorização do movimento é completamente diferente. Sim. Aliás, esse foi um objeto de estudo do mestrado. Para perceber o encontro do quê? Qual é a capacidade que o meu corpo tem, eu enquanto aluno, de experimentar este tipo de fisicalidade daquele coreógrafo? Mestrado do ensino de dança ou mestrado de criação? De ensino. Bem em 2013. Sim. Mas voltando atrás, ou seja, encontrando esse sítio de experimentação para depois o aluno não só compreender aquilo que é a fisicalidade do coreógrafo, mas também perceber, ok, quais são as minhas capacidades físicas para
demonstrar, para interpretar, para entender aquele movimento no meu corpo, ou seja, se calhar o intérprete pode fazer 2 ou 3 piruetes em attitude, mas se calhar o intérprete o aluno vai só fazer uma piruete, ou o nível da perna, são às vezes sítios de limpeza, não é? Mas temos que pensar sempre que são alunos, não é? E esta construção evolutiva é muito importante, e não da frustração, ou seja, penso sempre ao contrário. Claro. E esta metodologia tem-me ajudado muito, e trago isso para as aulas de técnica também, ou seja, pensando muito os conceitos com os alunos do corpo, porque obviamente depois a própria escola segue uma metodologia que está associada a nível nacional, não é? Mas pensando sempre a priori quais são os objetivos, e fazendo sempre entender aos alunos que a aula é quase como se fosse uma apresentação diária, portanto, é quase como se fosse um espetáculo diário. Certo. E parto muito desse sítio. Então, eu estou aqui a ouvir-te e a pensar, e essa análise que tu fazes para as tuas aulas é um processo semelhante que tu fazes para a tua criação? É. Pronto. Claro. E então, chegamos a este sítio. O que é que desponta a criação? Ou seja, todos os coreógrafos têm um gatilho, não é? Pode ser uma ideia, pode ser uma imagem, pode ser uma música, pode ser uma encomenda. Certo. Também dá imenso jeito. Pode ser uma frustração qualquer. Sim, pode ser, exato, pode ser um sentir, pode ser o que é que tu tens, alguma coisa que tu consegues reconhecer isso, consegues reconhecer esse ponto de ignição? É engraçado porque até hoje as propostas partiram sempre de sítios diferentes, e é sempre em momentos da minha vida que já pensei em algo, ou seja, nunca parto do zero, mesmo que seja uma encomenda. Há sempre qualquer coisa no meu bolso. Nem que seja um conceito, uma ideia, lá está, a partir de uma palavra, a partir de um texto, a partir de uma obra literária, mas eu acabo sempre por fazer um grande remix de conceitos e ideias, ou seja, são sempre sítios diferentes, ou seja, uma vez convoco mais esta ideia, a questão da imagem, outras vezes convoco mais a questão musical, mas cada vez mais olhando, não é, com certo distanciamento, que é o que também me permite ter essa análise, e ainda muito naive nesse sentido, não é? Ou seja, não tenho muitos anos de experiência para me poder distanciar. Sinto que é precisamente esta hibridez de ideias que surgem, que me disputam como pensando sobre algo. E depois a partir dos intérpretes, obviamente. Era essa a minha pergunta a seguir. Sim, porque há também o coreógrafo que já tem uma coisa muito certa na sua cabeça, não é? Tipo, o que nós chamamos o 5, 6, 7, 8. Há outros que não é? Que vivem muito dessa relação com o intérprete, e pelo que percebo, essa é fundamental para ti, não é? Portanto, tu chegas ao estúdio e não tens o 5, 6, 7, 8. Não. Portanto, estás ali a explorar, seja um grupo, seja dueto, seja... Sim. Exploro sempre em co-criação, e mesmo no momento 5, 6, 7, 8, exploro com os intérpretes, ou seja, às vezes pode haver até um momento em que eu fui para estúdio a priori e tentei corporalizar algumas ideias, ou pronto, mas acabo sempre por não fixar algo que a seguir vai ser transmitido, porque eu vou sempre alterar. E alteras muitas vezes? Não, acho que não. Depois começa a ganhar... Quando ganha assim uma certa forma, mantens aquela forma. Sim. Não chegas no dia a seguir e dizes, afinal não era nada disto. Quer dizer, já aconteceu. Claro, acontece. Mas não antes de espetáculo. Essa é outra sim. regra
ou seja, eu tento sempre ao máximo, por exemplo, há uma estreia daqui a 2 semanas, eu na última semana, na penúltima semana, tento sempre já ter tudo alinhavado. E quando orientado. revisitas a obra, possibilitas-te a mudar ou não? Sim, também. Aí sim. Aí sim. Portanto, vamos sim. fazer outra apresentação. Ok, Sim. há aqui esta parte, eu acho Detalhes. que precisamos de fazer assim, assado. Sim, Sim, portanto, detalhes. possibilitas esta coisa da obra aberta, existe Sim. em ti, não está? Sim, não é taxativo, ou seja, eu acho que também parte, por exemplo, eu vou repor uma peça e tenho um intérprete novo que vai integrar ou que fez segundo cast, certo? Por exemplo, já aconteceu. Eu cheguei a recriar, por exemplo, um solo. Porque fazia mais sentido para ti que aquela pessoa fizesse aquilo. Exatamente, ou seja, porque aquele solo foi criado para aquela intérprete, em co-criação com aquela intérprete, e fez todo o sentido voltar a revisitar o movimento, mas de forma a que a outra nova intérprete pensasse esses sítios, não é? Do conceito, enfim. E esta questão das influências, não é? Que tu próprio falaste dessa tua mochila que vais enchendo de coisas, como também trabalhaste com diferentes companhias, diferentes coreógrafos, diferentes criadores, como é que percepcionas isso na maneira como desenvolves o teu trabalho, ou seja, consegues reconhecer esse percurso que tu tiveste como intérprete com outros coreógrafos e depois assimilaste alguma coisa, algum reconhecimento, alguma passagem, sim? Sem dúvida. E não digo só coreógrafos, digo professores, digo... claro. Porquê? Porque pensando a nível físico, não é? E experimental, obviamente que o corpo vai sempre autosservir-se das suas memórias, não é? E se o ano passado trabalhei com X coreógrafo, obviamente que essa coreografia está muito presente, não é? E mesmo de repente numa pesquisa improvisada, apesar de estar a mergulhar nos meus conceitos, aquilo que às vezes vejo, mas isto não é, onde é que tu estás aí? Portanto, mas eu acho que isso é muito interessante porque acaba por ser natural, não é? Quer dizer, o nosso corpo tem essa memória, mas ter essa noção acho que ainda é mais fundamental, porque é o sítio onde podemos dizer, não, espera, então se calhar, tu estás aí para um sítio muito óbvio, então como é que podes pensar que é demasiado sítio? confortável se calhar porque fizeste aquilo há pouco tempo. Exato. Porque é que não vou explorar outra coisa? Isto já são os movimentos 7 que tu fazes. Como é que podemos destruir mas os movimentos 7? Mas há essa imagem também, não é? Tu queres te distanciar disso, de ter um estilo que alguém reconhece, não gostas disso? Mas alguém veja uma peça e diz, olha, aquilo vê-se que foi a Margarida que fez... não consigo ainda caracterizar, mas há muita gente que consegue. E eu fico feliz por isso, obviamente, mas ao mesmo tempo também espera, então é porque se calhar fui muito similar e então quero desconstruir. Mas tu não achas que os coreógrafos têm um estilo? Eu consigo reconhecer vários estilos e não necessariamente mau, no sentido de cópia. Então aquela pessoa adquire uma forma de, assim como um escritor adquire uma forma de escrever, como... Sim, eu não acho que seja de qualquer forma mau, não é? Ou seja, há uma linha... Mas gostas de procurar outras coisas no meio disso? Gosto de ser livre nesse sentido e já pensei muitas vezes, há padrões que se multiplicam e sim, posso reconhecer. Ou seja, há momentos nas peças que se reproduzem novamente, ou uma secção A, ou uma secção B, que eu já fiz numa peça anterior, há ali semelhanças e eu consigo entender, se calhar isto é a minha assinatura. Só que uma escrita coreográfica que se reescreve em peças diferentes. Isso, consigo perceber esses sítios, porque se
calhar na peça fiz aquela volta e aqui volto a fazer aquela volta, ok, mas não quero que isso seja um link direto, ou que aquele estilo de movimento seja característico da Margarida, porque eu acho que isso também vem com o conceito e o propósito, porque se calhar posso fazer uma peça que é muito mais conceptual e outra peça que é mais narrativa, como a Carmen, narrativa, por exemplo. exatamente, que vai a outro sítio completamente diferente, mas lá está, tudo depende do contexto. E eu acho que neste momento, me dou essa liberdade de não fixar, ok, esta é a Margarida que faz esta peça, eu tenho medo de criar essas barreiras, ou seja, de forma negativa, não pensá-las de forma positiva. Portanto, deixe-me livre. Isso leva-me para este projeto que eu tenho muita pena de não ter conseguido ir ver, como eu te disse, mas que acho que realmente foi assim um ato de coragem também, não é? Porque eu acho que foi assim um ato de coragem, juntar alunos de tantas escolas no seu tempo livre, não é? Porque não está inserido em contexto formal de aula, não é? Exatamente, está no horário extracurricular. Portanto, estamos a falar do Door Dance Project. Esta ideia surge porque estás tão ligado ao ensino ou porque sentes que, como intérprete, ou se calhar os dois, que quando estás alguma coisa que tu também possas ter experienciado, não é? Esta coisa do, ok, eu saí da escola e agora o que é que acontece? Ainda não tenho experiência, quero ter experiência, ao mesmo tempo estás com os alunos e ouves o que eles têm para te dizer, o mundo da dança em Portugal não é fácil, diz-me se há alguma destas, A, B ou C, resposta. ou todas um bocadinho. Eu acho que é todas um bocadinho, porque o DOR surge como? Surge principalmente de estar em estúdio numa companhia enquanto criadora ou até enquanto intérprete, mas ultimamente enquanto criadora, e de ter 2 ou 3 alunos sentados a assistir, mas que até aprendem e eu chamo-os para aprenderem o papel de A ou B, mas que efetivamente não se chega a concretizar em cena. Não há oportunidade para... Exatamente. E comecei a perceber que realmente as companhias têm essa abertura, não é? Para acolher os alunos e... FCT, exato, e pronto, e estando presentes na criação, ou pronto, pontualmente, não é? Mas o que me mexeu mais e motivou mais foi perceber não só que estes alunos precisavam disso, porque realmente são horas de FCT, de formação em contexto de trabalho, que muitas vezes não são executadas da melhor forma, ou porque há horas que ficam por fazer, então o número de horas... Sim, às vezes porque as dinâmicas das companhias não estão com as das escolas não estão com a companhia, não é? Já aconteceu imensas vezes, olha, nós queríamos, mas agora não podemos, mas agora não concursos. Sim, qualquer coisa, pronto, o planeamento todo é difícil de organizar, de combinar, sim. E realmente motivou-me o facto de poder não só proporcionar aos alunos a ideia da criação, ou seja, de estarem presentes numa criação com princípio, meio e fim, mas também de reconhecerem que não são os únicos naquela geração. Portanto, estarem integrados com outras escolas. Sim, e haver aqui uma ponte, um momento que é uma ponte entre os alunos do 12º ano. E aqui integrei também a Escola Superior de Dança, porquê? Porque a Escola Superior de Dança não tem este momento de FCT, mas tem outros momentos, mas neste sentido de haver uma ponte para o ensino superior, ou seja, como um próximo patamar. E para que estes alunos também tenham essa experiência de criar e de estar presentes, de criar um sentido de co-criação. E é daí que surge esta ideia de poder juntar. E obviamente que parte muito
portanto, do meu braço dado com a pedagogia, não é? Neste sentido, de poder articular um projeto que acaba por ser educativo, de mediação entre estes públicos, porque eles Não também são dirias que público. formação é mais do que educativo? Sim, Formação, sim. Formação educativa no sentido porque... Tens uma pedagogia associada? Ou seja, sim, que acaba por ser, porque a minha metodologia acaba por ser baralhar estes alunos com muitas informações a nível físico. Porquê? Porque convido várias pessoas a virem dar o aquecimento que têm, sim. e a seguir mergulhamos um dia inteiro para aquele conceito, ou seja, este sítio de encontro acaba por ser uma exploração conjunta, uma autodefinição. Se calhar alunos que tinham dificuldade em improvisar libertaram-se porque a metodologia da aula do A ajudou ligeiramente a impulsionar. Claro. Estão fora do meio, estão fora da escola, então podemos nos libertar um pouco mais. Têm menos amarras, mais... ou seja, saem de casa, saem da escola enquanto casa, conforto. Zona de conforto, sim. E aqui há neste lugar acaba por ser um sítio de encontro, autoencontro. Emancipação também, não é? Claro. E aí é dessa procura da singularidade interpretativa, não é? Em que de manhã estou a fazer uma aula mais teatral e que me vai ajudar na expressividade, e como é que isso também serve ao próprio conceito que estamos a criar com aquele criador. Portanto, e há momentos de reflexão, não é? Não são só momentos de fisicalidade, há momentos de reflexão. Sim, ou seja, tanto no início como no início, ou seja, para mergulharmos no conceito, e lá está, toda esta metodologia é a metodologia que eu aplico para uma criação profissional, ou seja, utilizo exatamente a mesma fórmula, digamos assim, para um projeto com alunos. Portanto, temos sempre o sítio de partilha, temos sempre o sítio de análise, de confronto às vezes com conceitos que, por exemplo, nesta peça do Sentient Interface, tratei sobre a questão do Masahiro Mori, que é o Uncanny Valley. O Uncanny Valley é um grau, um vale da estranheza que temos ao observar, por exemplo, robôs. E de repente um dos alunos disse: não, mas isso é uma ideia que agora está presente no TikTok. Eu nem tenho TikTok. Pois. E eu, bem, como estes conceitos se cruzam com a própria atualidade. Portanto, eu acho que é fundamental. E com a realidade deles, não é? Porque por mais que nós tentemos, já não é bem a nossa, não é? Pois, exato. E trabalhar, por exemplo, neste caso, as novas tecnologias, para eles foi incrível. Claro. Mais do que para mim. Relacionam-se de outra forma, não é? Completamente. Eu, estando também no doutoramento neste momento e olhando para isto, fazendo isso aqui na tua introdução, mas porque acabo por fazer um artigo que precisamente junta estes sítios da obra, e é muito interessante como este lugar de debate é importantíssimo para que os alunos também ganhem confiança na sua palavra. Claro, a voz é muito importante. Exato. Dar a voz. É por isso que temos aqui também um bocado. O que é que eu queria, antes de terminarmos? Ideias para o futuro, projetos que estejas envolvidos. Eu sei que também tiveste, ou que estás envolvida com uma residência no Convento de São Francisco. Sim. Com um projeto de Coimbra. Sim. Que também eventualmente terá um espetáculo associado, que também é com alunos. Fala-nos um pouco sobre isso. O Rampa é um projeto, é a terceira edição. É um projeto criado pelo Convento de São Francisco e pela Câmara de Coimbra, e nesta sua terceira edição a temática associada, neste caso, ao meu projeto será
o centenário do Carlos Paredes e vou integrar isso, portanto... A música aí... A música aqui tem como um grande ponto de partida. Trigger point, sim. E não só, lá está. Depois surgem outros conceitos como a destruição. Sim, mas não ias conseguir fugir mas nem à música, eu diria. E sim, vai estrear no dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança. E junto ao quê? É a diferença. Junta intérpretes dos 15 aos 25 anos. Ok. Portanto, amantes da dança, estudantes ou não de dança. Portanto, é mais participativo, tem uma componente mais participativa. Exatamente. Quem quiser juntar-se, ou seja, deverá fazê-lo. De repente tive alunos que, por exemplo, que fizeram a Olga e que já não os vi há imenso tempo, que foram para fora e de repente voltaram, de Famalicão, de Lisboa, Coimbra, portanto... de idades completamente diferentes e de situações profissionais completamente diferentes que os unem naquele momento. E isso certamente será um desafio para ti também, não é? Claro, e para eles, claro. Porque... Ainda também é interessante visualizar aqui o facto de repente os próprios alunos e não só alunos, ex-alunos estarem em comunhão, ou seja, tens alunos que já fizeram um percurso, outros que já são profissionais e que se cruzam aqui neste projeto. Nessa partilha intensa, não é? De diferentes caminhos, de diferentes vivências e experiências. Completamente. Margarida, foi um gosto ter-te aqui. Obrigada. Mesmo. Sigam o trabalho da Margarida porque vale a pena. Ela também está nas redes sociais, é só ir encontrar e um grande beijinho. Obrigada. E até breve. Até breve. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.